mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vivo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito e ser o Senhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando Ele ao meu coração. Glória a Jesus. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino de número 89. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz.
tua paz, dizendo hoje comigo, no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém. Profeta, fazes morrer quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora por causa do pecador que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei quando o cálice bebeu. Também disse estas palavras com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhes os céus. Como anjo ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Cento e 51. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho
caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe as irmãs. Meus irmãos, vamos ficar de pé, toda a igreja, ficar de pé. Pastor Valmir, Deus abençoe o senhor por a oportunidade. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, irmãos. Vai bem com os irmãos? Que bom, estamos felizes também. Tomai assento, muito obrigado. Deus abençoe a todos, irmãos. Meus amados, tivemos 2 dias ali no simpósio, um simpósio muito abençoado, maravilhoso, palavras abençoadas, pastor Isaías Negrão, pastor, doutor e bispo Oides do Carmo, e hoje pastor e professor Enoque. Foi um seminário abençoado, um simpósio que já deixa saudade para o próximo ano. Palavras que a igreja está passando, vivendo, sobre o temário, unidade, o ano da unidade. Andarão 2 juntos se não tiverem acordo. É importante que a igreja se entenda que o acordo, a unidade, é o centro da atenção, da salvação de alma na igreja. Quando a pessoa procura a igreja, é por causa do amor, por causa da unidade. E este ano Deus nos deu graça, todos os temas, por onde a gente vai, a gente se ouve falar muito sobre a união. Então foi maravilhoso. Quero externar minha gratidão, pastor Edmar, pastor Clarismar, evangelista irmão Adão, pastor Marcos e pastor Vando, e me ajuda aí, pastor Neemias, pastor Edilson, Paulinho, evangelista irmão Paulinho. Nós fomos um número de 11, 13.
14, número de 14 obreiros. Entre nós aqui, a nova Mozarlândia. Então, foi maravilhoso. Eu ainda espero que esses irmãos ainda vão chegar, né? Eu ando meio preocupado com o setor nobre, né, irmão? Está meio sumido, né? Os cultos, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. Mas deve estar chegando aí. Então, foi muito bom. Deus abençoou tremendamente. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, nosso edital de convocação para hoje não é um culto. Nós estamos dando abertura, introdução, até que os irmãos se chegam, mas já temos quórum suficiente para abrir na nossa GE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Como os irmãos já sabem, pelo edital, estamos reformando o estatuto deste campo de trabalho. Assim que chegamos, tomamos conhecimento e não havia registro, havia um estatuto defasado, sem registro, sem conceito, diante das autoridades, e nós trabalhamos no decorrer desses 3 anos, batalhando, buscando, em cartório, em convenções, para que pudéssemos trabalhar e documentar a nossa igreja. Graças a Deus, hoje nós estaremos aqui lendo o estatuto desta igreja, deste campo de trabalho, desde o dia da fundação, quando ele foi fundado, até os dias de hoje, quando será lido e sendo aprovado, registrado. Aí, dando fé, teremos um campo organizado para dar seguimento a um estatuto da qual nós pretendemos trabalhar de acordo com ele. Então, nesta oportunidade, eu quero convidá-los. Em primeiro lugar, eu quero apresentá-los aqui, os irmãos que estão conosco. Meus irmãos, eu quero pedir para ficar de pé, pastor e doutor Gesiel, que elaborou, trabalhou sobre o edital. Fique de pé, pastor. Quero pedir também para pedir doutor e pastor Fernandes para ficar de pé também, que será o advogado que estará fazendo a leitura. Pastor Agiel também está representando o pastor Abinair, presidente da Junta Conciliadora do Estado de Goiás. Ontem me ligou, responde a situação de saúde do seu pai e em qualquer outra ocasião vai estar aqui conosco e pediu que o pastor representasse. Então está muito bem representado. Com eles está também o evangelista, irmão divino, Coelho. Alegria sempre ter você aqui conosco. Na sua companhia também, a diaconisa irmã Valquíria, irmã Valquíria, que é também sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Mais alguém na companhia? São estes. A igreja, quero recebê-lo como usa fazer os santos, são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, porque em Cristo somos um. Que Deus o abençoe, nossos irmãos e convidados da noite, e dentro de pouco instante estará tomando tribuna para fazer o que é de direito. Amados, convido agora nesse instante para nós colocarmos de pés para a leitura bíblica da Palavra de Deus, visto que já tivemos o louvor nesta GR, aonde damos abertura com o pastor Edmar, a direção, e o louvor com a equipe de adoração. Agora abra conosco as vossas Bíblias, o livro dos Salmos, de número 122, para a leitura da abertura da nossa GR. Salmo de número 122, primeiro a 9.
Amém? Assim diz a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está edificada como uma cidade compacta, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de dar graça ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos e o julgamento, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperar aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, irmãos? Vamos fazer esta oração nesse instante. Com esta oração, nós estaremos dando abertura à GR para se tratar do assunto de estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, filiado a Madureira, no Rio ou em Brasília atualmente. Amém? Pai que está no céu, nesta noite, meu Deus, diante da tua casa, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, vizinha, meu Pai, aqui neste instante, apresentar a Ti, ó Deus, esta GR, reunião, Senhor, de organização do nosso estatuto para bens e fins administrativos. Que as mãos do Senhor, ó Deus, esteja sobre ela, abençoando e fortalecendo, irrigando pela unção do Teu Espírito Santo. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre tudo o que é dito, que as mãos do Senhor que fez isto e está direcionando-nos para dias melhores, aonde podemos, ó Pai, com firmeza, trabalhar com dignidade, assegurando os direitos assegurados. Sendo assim, ó Pai, eu Te agradeço e o faço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e declaro aberta esta GR, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos possam dizer amém? Aberta a nossa reunião, podeis tomar assento. Uma vez mais eu repito aos irmãos, não é um culto, é uma reunião, está bem claro, é a Assembleia Geral Extraordinária. Então nós não vamos ter aqui nenhuma mensagem, é uma pauta longa que será lida. Observe, irmãos, durante a leitura desta pauta, não é permitido você andar dentro da nave da igreja. Evita o máximo, nós não estamos no culto, estamos numa reunião, aonde será lido, amém? Então evita você ficar indo lá fora, entrando aqui dentro, somente de última hora para você sair. Permaneça na posição de vocês, para que nós possamos ter maior aprovação. Sendo que for perguntado, os irmãos estarão aptos a observando, para não haver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, amém? Ninguém interrompa aqui aos doutores no percurso da leitura. Qualquer dúvida, deva nos procurar após a leitura, amém? Assim estaremos averiguando, havendo necessário, será conferido, não havendo necessário jurídico, permanecerá como está, amém? Quero nesta oportunidade convidar aqui o secretário executivo, Valmir Júnior, para estar aqui introduzindo os nossos irmãos, pastor e doutor Gesiel e pastor e doutor Hernandes. Quero apenas apresentar também, muitos às vezes aí não têm conhecimento, mas acho que é de conhecimento de todos, que o Valmir Júnior é secretário executivo, secretário da igreja, é irmão Adão, até o momento presente, a leitura desse estatuto. Bem, sendo feita a leitura do estatuto, estaremos aventurando e corrigindo alguns itens que assim será necessário a adequar ao estatuto. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor.
Quero aqui convidar o pastor Dr. Gesiel Joaquim Bastos, advogado sobre registro OAB Goiás 44890, e comunicar também a presença do pastor Dr. Hernandes Francisco dos Santos, advogado sobre registro OAB Goiás 33.487. Meus irmãos, durante a leitura estará passando 2 obreiros com a lista de presença dos irmãos que estão na nave, que estão participando dessa reunião. Então será o evangelista Marcos e o presbítero Claudinei estará falando individualmente com cada um dos irmãos. Doutor. Por gentileza, meus irmãos, quem for assinar, assine por extenso o nome completo nas fichas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero estar cumprimentando o pastor presidente desta igreja, o pastor Valmir Borges, agradecer pela confiança e oportunidade de aqui nós estarmos para tratar deste assunto tão importante e de grande relevância para a igreja. Só trazer aqui alguns rápidos esclarecimentos e já aplicaremos a leitura. Às vezes o povo fica preocupado com uma reforma de estatuto. A reforma de estatuto é nada mais, nada menos do que uma adequação dos moldes da lei. Então isso aqui não vai trazer, vai reformar o estatuto para trazer algum benefício ao pastor presidente? Vai trazer algum benefício, algum prejuízo para a comunidade, para a igreja? Não. Isso aqui é uma legalização necessária de toda a associação. Como o estatuto da Assembleia de Deus do campo mozarlandense estava defasado, foi na época da Constituição, ainda um pouco antes de ser aprovada a Constituição, foi de 88 a Constituição, então foi dias antes, então estava antes do prazo e do Código Civil de 2012. Então, esta é a questão que o pastor nos procurou. Nós estamos aqui para prestar esclarecimento ao pastor, à igreja, a toda a igreja. Vai passar uma lista onde você vai estar assinando o seu nome completo. Essa lista é simplesmente para constar que você fez parte desta Assembleia. Isso não significa, mas eu não sou a favor do estatuto, não foi nem lido. Essa é para constar a sua presença. A aprovação será no final, perguntado de tudo isso. E só já adiantando, às vezes alguém, como o pastor já adiantou, se tem algum questionamento, não tem problema. Antes de perguntar a aprovação, o pastor permitindo, você pode, dentro de 3 minutos, se tiver uma formulação para estar reformulando algum artigo, nós podemos aqui consultar o pastor, consultar o plenário, mas já tem que ter uma ideia pronta, que nós não podemos aqui passar. Sendo aprovado, aprova hoje. Não sendo aprovado, é a Assembleia que vai aprovar. Só quero deixar bem claro que simplesmente estamos trazendo adequações da lei para o estatuto da igreja. É um estatuto modelo. Comunicamos pessoalmente, onde o pastor Abinaí Vargas, onde tive o privilégio, até mandou um abraço ao pastor Valmir, depois ele ligou, como o pastor Valmir já disse, estive pessoalmente com ele ontem, comunicando da minha vinda aqui hoje. Ele disse, falei, o senhor vai enviar alguém? Ele falou, não, você já está aí, você faz parte, você representa, é o que ele disse, pastor. Dou um abraço para a igreja, é o presidente da junta conciliadora, a qual o pastor Oídes tinha determinado para ele. Nós não fazemos nada sem a comunicação da nossa liderança, porque até então as igrejas são ligadas. Então, nosso estatuto é baseado em um estatuto modelo, padrão, tanto da Convenção Nacional, da Convenção Estadual e quase todos os campos, aqueles que estão já adequados, que já estão dentro do mínimo exigido pela lei. É o que nós estaremos aqui lendo. Ok? Então nós vamos procurar fazer uma leitura, às vezes um pouco rápido, para que eu cansar um pouco, eu chamo o doutor Hernandes, eu quero agradecer pela presença, ele está até com febre, estava ali doente, falei, mas vamos lá comigo, doutor Hernandes, nós trabalhamos juntos, já há um bom tempo,
é meu amigo, irmão, pastor, é o vice-dirigente lá da congregação de Aurilândia, e na companhia também, uma alegria, está meu cunhado, evangelista divino, a irmã Valquíria, né? Convidei para vir junto comigo, obrigado por ter nos trazido, né? Que foi que nos trouxe até aqui. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas qualquer dúvida depois você pode estar perguntando, porque é cansativo, né? É uma leitura extensa, mas você fica atento, eu estarei lendo. Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, CNPJ 24.850.141/001-61, sede Rua Brasil Ramos Caiado, sem número, Centro, Mozarlândia, Goiás, CEP 76.700. Preâmbulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, representantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense de Mozarlândia, Estado de Goiás, Igreja sede do campo mozarlandense, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, com poderes para a reforma do Estatuto, depositado toda a nossa confiança no Deus Altíssimo e tendo em vista a promulgação da paz, disciplina, unidade e edificação do povo de Cristo, elaboramos, decretamos e promulgamos para a glória de Deus o seguinte. Essa altura está bom, está muito alto? Está ouvindo bem atrás? Está ouvindo bem? Capítulo 1. Antes de eu entrar no capítulo 1, eu quero dizer que tem alguns exemplares. Não foi possível imprimir muitos, mas se alguém às vezes quiser pegar alguns exemplares com o pastor Júlio, tem ali alguns exemplares, né? Pode estar pegando, está acompanhando aí. Às vezes você vai marcando, depois quer fazer algum questionamento. Não tem muito, mas eu creio que tem alguns obreiros, algum aí dos irmãos da nave pode estar pegando. Capítulo 1, da denominação, fundadores e tempo de duração. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, escrita no CNPJ 24.850.141.001.61, é uma entidade religiosa sem fins lucrativos, com base jurídica no artigo 5º, parágrafo 6º, 7º e 8º da Constituição República Federativa do Brasil, de 1988, e dos artigos 16 e 17, seção 2 do capítulo 2 do Código Civil Brasileiro, com alteração pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Passou a basear-se no artigo 44, inciso 4º, parágrafo 1º, foi fundada em setembro de 1956 pelos irmãos pastor Joaquim Gonçalves Bueno e a irmã Geralda Fernandes, vindo adquirir personalidade jurídica em 28 de outubro de 1988 pelo pastor Oswaldir da Rocha e outros, sendo seu tempo de duração indeterminado e só podendo ser dissolvida por 2/3 da maioria de votos em 2 Assembleias Gerais Extraordinárias semestrais seguidas e convocadas por editais. É o que aconteceu. Então foi lido o edital pelo pastor presidente, que é o pastor legítimo para abrir uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária. É o que foi feito atrás e com certeza pregado no mural, está pregado no mural. Da sede dos objetivos. Artigo 2º. A igreja funciona atualmente em sua sede própria na Rua Brasil Ramos Caiado, sem número, Centro, Mozarlândia, Goiás, onde tem o seu foro, tendo por objetivo pregar e divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, criar e fundar missões de evangelização em território nacional e no exterior, abrigos, orfanatos, hotéis, pousadas, lanchonetes, albergues, fundações, escola dos níveis básicos, superiores, curso teológico em todos os níveis, seminários, escolas profissionalizantes, ambulatórios, clínicas, assistência social, cultura, rádio, TV, jornais, bem como órgãos, departamento da igreja que sejam assessoria jurídica, congresso de jovens, adolescentes, senhorias, demais eventos em Goiás e em todo o território nacional, no exterior, onde houver necessidade, que constitui pessoas jurídicas de direito privado, regida pelo presente Estatuto. Capítulo 2, seção 1, dos membros, admissão, deveres e direito. São admitidos como membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, de qualquer nacionalidade, sem distinção de classe, cor, raça, nacionalidade, nascidos e definidos biológica e naturalmente do sexo masculino ou feminino, de idade, por decisões próprias, com bom testemunho público e mediante a declaração pessoal de fé. Parágrafo 1º. A declaração pessoal de fé que se refere a este artigo afirma que, primeiro, crê em Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor,
Deus Espírito Santo, regenerador, santificador da vida e repartidor dos dons. 2. Crer na Bíblia Sagrada como uma única regra de fé na prática. 3. Crer na Igreja como corpo místico de Jesus Cristo. 4. Crer no pleno exercício da atualidade dos dons do Espírito Santo. 5. Promete ser fiéis a Deus, a Igreja, a todos os dias de sua existência, cumprindo fielmente os deveres cristãos, conforme preceito o credo doutrinário, sendo dizimista fiel. Artigo 4. As formas de admissão dos membros são: batismo em águas por imersão, transferência de outras igrejas, aclamação, reconciliação. Artigo 5º. O batismo em águas é o ato da iniciação da igreja visível, instituído por Jesus Cristo, o Senhor, sendo feito por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Artigo 6º. A transferência é o ato de transmissão de membros procedentes de outras igrejas da Assembleia de Deus, mediante carta emitida pela igreja de origem atestada a condição de regularidade. Artigo 7. A aclamação é o ato de admissão de membros procedentes das denominações evangélicas a pedido do candidato. Parágrafo único. Para ser admitido, o candidato deverá se enquadrar nas normas deste estatuto. Artigo 8º. A reconciliação é o ato público de readmissão de membros que, havendo anteriormente sofrido sanções disciplinares da igreja, se demonstram arrependidos, manifestando o desejo de continuar servindo a Deus após o período da restrição e critério do conselho ministerial, proporciona a conduta infringente e determina a sanção eclesiástica. Artigo 9. Os membros da igreja em comunhão terão os seguintes direitos: assistência espiritual, moral e social, de acordo com as possibilidades da igreja. B. Tomar a parte das assembleias gerais, é o que está fazendo. C. Participar dos cultos movidos festivos da igreja. D. Solicitar credenciais e documentos de identificação expedidos pela igreja. E. Participar mensalmente da Santa Ceia do Senhor. Artigo 10. São deveres dos membros cumprir o presente estatuto, as decisões das Assembleias Gerais do órgão da administração. B. Zelar pelo patrimônio espiritual, moral, material da igreja. C. Contribuir voluntariamente com dízimos e ofertas para a manutenção dos objetivos da igreja evangélica Assembleia de Deus do Ministério Mozarlandense. Cooperar voluntariamente através de mutirões, trabalhos esporádicos e outros meios para a conservação do aumento do patrimônio da igreja. E. Ser eleito, nomeado ou indicado para ocupar qualquer cargo, inclusive de diretoria administrativa do Ministério Mozarlandense, desempenhar suas funções com presteza, não podendo exigir qualquer indenização ou participação nos seus bens patrimoniais. Seção 2 dos congregados. A igreja terá, além dos membros conforme tratado na seção 1 deste capítulo, os congregados que são: 1. Aqueles que, de alguma forma, decidirem-se por aceitar a Jesus Cristo como Salvador mediante confissão de fé, mas que ainda não foram batizados. 2. Os menores que participam regularmente de eventos promovidos pela igreja, até que tenham a idade de 12 anos, bem como discernimento e testemunho de vida suficiente para solicitarem batismo, devidamente representados por seus pais ou representantes legais. Parágrafo 1º. Os congregados serão permitidos assistir os cultos e as atividades afins, atentando para o disposto nos incisos 1 e 4 do parágrafo único do artigo 3º desse estatuto, cumprindo a boa ordem que mais determina pela presidência da igreja. Parágrafo 2º. Os congregados poderão participar das reuniões objeto das Assembleias Gerais, embora não lhes sendo permitido o direito de votar nem ser votados. Seção 3 da disciplina eclesiástica. Artigo 12. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, reconhece o foro íntimo da consciência que escapa à sua jurisdição e do qual só Deus é juiz, mas reconhece também o foro externo que está sujeito à vigilância e observação. Artigo 13. Pela autoridade recebida de Jesus Cristo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, tem o poder disciplinar sobre os membros professos. Artigo 14. Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplica de acordo com a Bíblia Sagrada. Parágrafo único. Toda a disciplina eclesiástica visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros, faltas, promover a honra de Deus, a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem, e a restauração espiritual dos culpados. Artigo 15.
No exercício da disciplina eclesiástica, o Conselho Ministerial aplicará sanções previstas neste Estatuto. Artigo 16. O exercício da disciplina eclesiástica compete exclusivamente ao Conselho Ministerial, através do pastor presidente da Igreja, dando ciência aos disciplinados. Artigo 17. A disciplina eclesiástica deve ser aplicada com critério de inscrição e caridade, visando sempre o arrependimento dos disciplinados. Seção 4. Da aplicação da disciplina eclesiástica. Artigo 18. Constitui-se o fato sujeito à aplicação da disciplina eclesiástica tudo que, na doutrina e prática dos membros da Igreja, não esteja de conformidade com os ensinos da Bíblia Sagrada, ou transgrida e prejudica a paz, a unidade, a pureza, a ordem, o progresso e a boa administração da Igreja. Parágrafo único. O Conselho Ministerial não poderá considerar como fato punível ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Bíblia Sagrada, conforme a interpretação teológica das Assembleias de Deus. Artigo 19. Os fatos passíveis de aplicação de disciplina eclesiástica são a prática de atos pecaminosos, a abstenção de deveres cristãos ou ainda situação ilícita. Artigo 20. A disciplina eclesiástica, em face à gravidade do fato punível, poderá ser, primeiro, advertência, censura, segundo, censura, terceiro, suspensão de direitos, quarto, deposição, quinto, exclusão. Artigo 21. Advertência consiste em chamar a ordem infrator de modo verbal ou por escrito de modo reservado, ademostrando a corrigir-se. Serão advertidos que desrespeitar as normas do presente estatuto aquele que, a, por conduta inconveniente ou censurável, deixar de observar as instruções bíblicas basilares da conduta cristã, b, praticarem a mentira, c, frequentarem locais impróprios e atentatório à moral cristã, d, vestirem-se de forma lasciva, e não cumprir suas obrigações civis ou religiosas que por sua própria opção admitiu obter ao tornar-se membro da Igreja. Artigo 22. A censura consiste em demonstrar reprovação à atitude do disciplinado verbalmente ou por escrito de modo reservado, por difamar e intentar procedimento disciplinar contra outra pessoa sem provar acusações, agindo maliciosamente ou levianamente. Artigo 23. A suspensão dos direitos dos membros consiste em ser impedidos de comunhão, em referência, porém, aos oficiais do Conselho Ministerial. Consiste em ser impedido do exercício do seu ofício e, se for o caso, da comunhão da Igreja. Parágrafo 1º. O afastamento deve dar-se quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o bem do disciplinado o exigem. Parágrafo 2º. Aplica-se por tempo determinado ou indeterminado, ou até que o disciplinado dê prova de seu arrependimento, ou até que a sua conduta mostre a necessidade de ser-lhe aplicada uma disciplina mais severa. Parágrafo 3º. Serão suspensos os que desrespeitarem as normas dos presentes estatutos, aquele que forem reincidentes em qualquer dos casos previstos nos incisos anteriores. B. Por maior potencial ofensivo do ato praticado, em sendo primário, exija, entretanto, maior grau de sanção. C. Praticarem a fornicação. D. Vierem-se a envolver em conflitos, brigas ou vias de fato. E. Praticarem agressões verbais de baixo nível moral. F. Praticarem insubordinação, a sedição contra a hierarquia ministerial da Igreja. G. Vierem a praticar jogos de azar. H. Causarem escândalo público, prejudicando a imagem da Igreja. I. Adotarem práticas estranhas ao culto e aos princípios evangélicos, como inovações heréticas. J. Praticarem tabagismo. K. Ingerirem bebida alcoólica. Eu vou ler aqui esse 24 e 25, doutor Hernando, vai chegando para cá para estar lendo sessão, a partir da sessão 5 da demissão dos membros. 24. A deposição consiste na destituição de cargos confiados através de consagração, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, diaconisas que, em função de desídia, negligência, imperícia, imprudência ou inadimplemento das obrigações oriundas do exercício ministerial, venha a ser destituído do seu ofício. Parágrafo único. A deposição dos ministros
filiados a Conemad e Conamad DF, será comunicado à Convenção para que o mesmo tenha os direitos suspensos. Artigo 25. A exclusão consiste em retirar a comunhão definitiva do disciplinado através da inativação do mesmo do rol de membros da Igreja, quando este se mostrar incorrigível e costumasse. Parágrafo 1º. Serão excluídos os que desrespeitarem as normas do presente Estatuto, aqueles que, letra A, mesmo sendo disciplinado com alguma das sanções anteriores, caracterizarem-se reincidentes. B, que cometerem atos imorais graves como a prática de relacionamento extraconjugal, homoafetivo, prostituição de qualquer espécie e promiscuidade. C, que se tornarem dependentes químicos de psicotópicos devidamente comprovados, salvo por orientação médica, que praticarem ou aderirem à rebelião, cisma, cisões ou divisões, caracterizando por atos atentatórios a unidade da Igreja, que aderirem ou fizerem apologia de heresias bíblico-teológicas. Seção 5 das demissões dos membros. Doutor Hernandes, prosseguir aqui a leitura, portanto, tomar uma água. Eu quero cumprimentar o pastor presidente deste campo, pastor Valmir, e a sua muito digna esposa, Laura Presidente. Cumprimento também o senhor, que é o presidente da ACGE. Quero cumprimentar o ilustre, um amigo pastor, doutor Gesiel, o primeiro vice-dirigente do campo montepedense, neste ato representando a minha mesa. Estendo meus cumprimentos, o evangelista Divino Coelho e a sua muito digna esposa, Diaconisa Alquim. E assim, estendo os cumprimentos a todos presentes nesse plenário. Seção 5. Da demissão dos membros. Artigo 26. Os membros serão admitidos no rol por: inciso 1º, transferência, quando se mudarem para outras igrejas evangélicas e Assembleia de Deus, mediante emissão de carta de mudança pela igreja de origem, atestando a condição de regularidade. Inciso 2. Abandono, quando deixarem de participar da comunhão por mais de 3 meses injustificadamente ou se encontrarem em local ignorado por mais de 6 meses. Inciso 3. A pedido do próprio membro. Inciso 4. Por exclusão da aplicação da disciplina eclesiástica. Inciso 5. Por falecimento do membro. Parágrafo único. Aos membros que estiverem excluídos ou suspensos não será emitida carta de transferência ou mudança. Capítulo 3, seção 1, fonte de recurso, artigo 27. Os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Neozelandês, contribuirão voluntariamente, por meio de dízimos, ofertas alçadas e voluntárias, para as despesas gerais da Igreja, bem como para sustento pastoral, missionário e dos objetivos constantes no artigo 2º do presente Estatuto, e propagação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manutenção e conservação do templo e seu patrimônio em geral. Parágrafo 1º. Os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Neozelandês, não responderão individualmente ou subsidiariamente pelas obrigações que seus administradores acaso contraírem. Porém, esta responderá com seus bens por intermédio da sua diretoria. Parágrafo 2º. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Neozelandês, não responderá por dívidas contraídas por qualquer de seus membros, sem que haja para isso uma prévia autorização especial, por escrito, aprovada pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Aos membros e congregados é vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente por contribuições que os membros tenham feito à Igreja de forma voluntária através de dízimos ou ofertas. Seção 2 do Patrimônio. Artigo 28. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Neozelandês,
terá por patrimônio quaisquer bens móveis, imóveis ou semimoventes que possua ou venha possuir, os quais serão catalogados e etiquetados e ou escriturados em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mozarlândia, Estado de Goiás, mediante registro em órgãos competentes. Parágrafo 1º. Os bens desta entidade serão administrados pela respectiva diretoria, cujo presidente, juntamente com o tesoureiro, a representarão ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinando ambos os documentos necessários ao levantamento de dinheiro ou recebimento do mesmo, quer por doações ou subvenções, dando de todos os atos conhecimento à Igreja, e poderão ser aumentados na medida da necessidade ao bom funcionamento da mesma, sem limite imposto por nenhum foro. Parágrafo 2º. Veda-se o direito de desfazer-se dos bens da propriedade dessa entidade sem prévia autorização de sua diretoria administrativa, que representará a vontade da maioria de seus membros. Parágrafo 3º. Havendo aprovação da diretoria administrativa para aquisição ou venda de qualquer bem móvel ou imóvel dessa entidade, será concedida autorização automática ao seu presidente para promover todos os atos necessários ao cumprimento dessa resolução. Capítulo 5. Da eleição e posse da diretoria e da administração. Artigo 29. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, será administrada por uma diretoria composta de pastor-presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto vice-presidente e primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto secretário e um secretário executivo e primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto tesoureiros, eleito pela Assembleia Geral da seguinte forma. Inciso 1º. No caso de mais de uma chapa, caberá à Secretaria receber e registrar em livro próprio os pedidos de registro de chapa. Inciso 2. O candidato para concorrer a algum cargo deve preencher os seguintes requisitos. Letra A. Estar em dia com as obrigações convencionais, se ministro. Letra B. Ser membro desta igreja há mais de 2 anos. Letra C. Ter idoneidade comprovada. Letra D. Ter prestado um bom trabalho nesta igreja, demonstrando responsabilidade, fidelidade e dedicação nos cargos e funções exercidas. Inciso 3º. O registro de nome só será aceito contendo o nome completo e o cargo a ser concorrido devidamente assinado e que comprova o seu assentimento. Inciso 4º. O prazo para registro de nome será expirado em 30 dias antes da realização da Assembleia Ordinária. Inciso 5. A Secretaria da Igreja, ao receber o pedido de registro de nomes para a diretoria administrativa, encaminhará os nomes ao pastor-presidente, que, juntamente com a diretoria administrativa em exercício e o Ministério da Igreja, analisará todos os nomes, verificando a situação dos candidatos junto à mesma, emitindo parecer quanto à aprovação ou impugnação dos nomes, e a eleição só será realizada após a aprovação dos nomes pela diretoria administrativa e o Ministério. Inciso 6. Somente participará do processo de votação o candidato que preencher os requisitos necessários. Parágrafo 1º. O candidato só poderá figurar em uma única chapa para concorrer a cargo da diretoria da igreja. Parágrafo 2º. O candidato não poderá concorrer a mais de um cargo na diretoria administrativa. Artigo 30. A votação para a escolha dos membros da diretoria será por escrutínio secreto, cabendo à diretoria atual apresentar os nomes dos mesários e escrutinadores referenciados pelo plenário, que recolherá os votos e processará a apuração dos mesmos, dando ciência ao plenário. Parágrafo único. Será vedada a participação como mesário e escrutinador de qualquer pretendente ao cargo eletivo da diretoria. Artigo 31. Em caso de haver chapa única,
a votação será por aclamação. Artigo 32. Após ser dado o resultado, o pastor presidente dará posse à diretoria eleita até o último dia do primeiro mês de cada ano. Artigo 33. A eleição ocorrerá até janeiro do ano seguinte e o mandato terá validade de 1 ano, podendo a diretoria ser reeleita. Parágrafo 1º. Só poderão concorrer e exercer cargo administrativo na entidade os membros que estejam em perfeita comunhão com a mesma, portanto ligados no seu rol de membros ativo, conforme o artigo 8º deste Estatuto. Parágrafo 2º. Ocorrendo impedimento de exercício do cargo administrativo por parte de qualquer de seus titulares, haverá substituição dos mesmos em qualquer época em que ocorrer o fato, independentemente da eleição ordinária no final do exercício, sendo a substituição promovida pelo pastor presidente, podendo a escolha recair em um de seus membros que preencha a condição de elegibilidade e o provimento definitivo far-se-á por eleição na primeira Assembleia Geral. Por aclamação, servindo seu substituto eleito até o término do mandato ou substituído. Parágrafo 3º. O pastor presidente da igreja receberá uma ajuda de custo estipulada pela diretoria administrativa. Os cargos da diretoria administrativa não serão remunerados, porém alguns de seus membros poderão receber uma ajuda de custo quando prestarem serviço em tempo integral à igreja ou conforme as suas necessidades, cujos valores serão estipulados pelo pastor presidente da igreja, com a aprovação da diretoria administrativa da igreja. Os cargos da diretoria não assegurarão a seus membros reiteradas pecuniários a qualquer título. Parágrafo 4º. Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de membro da diretoria que, sem causa justificada, a juízo da diretoria, deixar de exercer a função por 30 dias consecutivos. Parágrafo 5º. Qualquer membro da diretoria exercerá o seu mandato enquanto satisfazer os preceitos bíblicos, os interesses da igreja e viver impressivelmente. Artigo 34. O pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Neozelandês, será indicado pela CONAMAT, TR, e só será substituído por ordem da CONAMAT, Goiás, mediante aprovação de maioria simples do corpo ministerial. Parágrafo único. O pastor presidente só perderá o seu mandato depois que uma junta de pastores indicada pela mesa diretora da Convenção Nacional, CONAMAT, TR, tiver julgado o caso e achado o pastor incompatível para o exercício de suas funções, assegurando-lhe o direito de ampla defesa. Artigo 35. Anexo à diretoria, funcionará um conselho fiscal eleitos anualmente pela Assembleia Geral, formado por 3 membros alheios à diretoria da mesma. Esse conselho verificará mensalmente as contas da tesouraria e apresentará parecer mensal e anualmente ao presidente e diretoria administrativa. Parágrafo único. Haverá na igreja coordenadores de departamentos. Artigo 36. Serão realizadas reuniões mensais ordinárias com o corpo ministerial da igreja e, se necessário, reuniões extraordinárias para que sejam tratados assuntos ligados ao desempenho das atividades da entidade. Parágrafo único. As reuniões ordinárias e extraordinárias com o corpo ministerial da igreja se realizarão com um quórum de 50% mais um de seus membros, na primeira convocação e na segunda convocação com o quórum que estiver presente. Artigo 37. Questões múltiplas e tempo insuficiente poderão ser nomeadas comissões a analisar e emitir parecer que será posteriormente apresentado ao plenário e votado, podendo ser aprovado, emendado ou rejeitado. Parágrafo único. Os membros de comissões serão indicados pela mesa diretora, na pessoa do seu presidente e aprovado pelo plenário. Eu devolvo o pastor Dr. Jesus. Vamos continuar. Capítulo 6. As atribuições e deveres da diretoria. Artigo 38. Além das previstas em lei e neste estatuto, constitui-se atribuições e deveres da diretoria deliberar sobre
regulamentos e planos gerais da administração, criar, transformar, indicar ou suprir congregações filiais, observando o disposto no artigo 2º desse estatuto, apresentar comissões para resolução de assuntos da igreja, de convocar assembleias gerais ordinária e extraordinária, designar substituto de qualquer membro da diretoria na forma prevista no estatuto. F. Solicitar parecer do Conselho Fiscal e, quando necessário, convocar as reuniões. G. Aprovar regulamento interno da igreja. H. Solucionar as questões suscitadas com terceiros em qualquer caso extraordinário que seja de alçada da Assembleia Geral. Artigo 39. Além das atribuições em comum com os demais membros da diretoria, compete especificamente ao presidente convocar, instalar e presidir assembleias gerais. A. B. Convocar, instalar e presidir as reuniões da diretoria, fazendo executar as suas deliberações das assembleias gerais. C. Representar a igreja ativa e passivamente, judicial e extrajudicial. D. Ordenar e orientar as atividades espirituais, bíblicas, religiosas e sociais. E. Superintender os negócios da igreja. F. Fiscalizar e controlar a execução dos projetos aprovados. G. Indicar os nomes a ser ordenados a ministro. H. Zelar pelo cumprimento da organização da igreja dentro dos padrões bíblicos. I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. J. Assinar juntamente com o tesoureiro cheques e documentos necessários à movimentação financeira da igreja e contratos. K. Assinar com o secretário atas e documentos. L. Designar e empossar dirigentes para filiais e congregações sob seu pastoreio. N. Designar e empossar assessores encarregados dos diversos departamentos da igreja. N. Assinar escritura de compra e venda e hipotecas mediante autorização da diretoria. O. Requerer jubilação como presidente, nos moldes que preconiza o Estatuto, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Agora vem para o primeiro vice-presidente. Substituir o presidente nas suas ausências e impedimentos eventuais. Auxiliar o presidente no que for necessário. C. Representar a diretoria levando sempre o bom nome da igreja. D. Incentivar os membros a participar das atividades da igreja através dos métodos de expansão e crescimento espiritual. 3. Segundo vice-presidente. Substituir o primeiro vice-presidente em seus impedimentos eventuais na vacância e demais atribuições auxiliando. Terceiro vice-presidente. Substituir o segundo vice-presidente em seus impedimentos eventuais na vacância. Quarto vice-presidente. Substituir o terceiro vice-presidente em seus impedimentos eventuais, vacância e demais atribuições. Quinto vice-presidente. Substituir o quarto vice-presidente em seus impedimentos eventuais, vacância e demais atribuições. Secretário executivo, representar a igreja em assuntos concernente à sua diretoria principal, no sentido de dar parecer quanto às diretrizes a ser tomadas por parte dela, indicada conforme a autorização do pastor presidente. B. Representar a igreja junto a órgãos governamentais para fins diversos. C. Coordenar o envolvimento da igreja junto às autoridades civis, militares e eclesiásticas. D. Apresentar formulários diversos para a rotina da igreja, criando modelos de cartas, ofícios, textos e demais escriturações previstas ao assunto da igreja. Oitavo, primeiro secretário. Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias, as que se fizer necessário, ficando sob sua responsabilidade a escrituração dos livros de ata e presença. B. Organizar todos os documentos, fichas e arquivos relacionados com os membros e interesses da igreja. C. Divulgar as notas das reuniões da Assembleia Geral e diretoria e controlar os presentes nas reuniões. As presenças nas reuniões. D. Expedir credenciais para
diretores e membros efetivos, e coordenar e orientar todos os serviços de correspondência da igreja, mala direta, agência, etc. F. Assinar todas as correspondências expedidas pela igreja em conjunto com o pastor presidente. G. Preparar relatórios periódicos para a diretoria. H. Coordenar todas as rotinas referente à secretaria. Segundo secretário, substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos, auxiliá-lo no que for necessário. Terceiro secretário, substituir o segundo secretário em seus impedimentos, eventuais e demais atribuições, auxiliando-o. Quarto secretário, substituir o terceiro secretário em seus impedimentos, eventuais e demais atribuições, auxiliando-o. Quinto secretário, substituir o quarto secretário em seus impedimentos, eventuais e demais atribuições, auxiliando. Primeiro tesoureiro, organizar e controlar toda a tesouraria da igreja, ter sob a sua guarda os valores pecuniários da igreja, coordenar e orientar a escrituração do livro caixa, mantendo-o em dia, elaborar relatórios mensais à diretoria e igreja com movimento da tesouraria e prestar ao conselho fiscal as informações necessárias, assinar em conjunto com o pastor presidente os mapas e quadros demonstrativos diários de entrada e saída de numerário, analisando-os. F. Acompanhar e assinar as conciliações bancárias junto com o pastor presidente. G. Com o pastor presidente coordenar e orientar todos os pagamentos e recebimentos. Segundo tesoureiro, substituir o primeiro tesoureiro em seus impedimentos eventuais, com ênfase apenas em casos de recebimentos e auxiliando o que for necessário. Terceiro tesoureiro, substituir o segundo tesoureiro em seus impedimentos eventuais, auxiliando o que for necessário. Quarto tesoureiro, substituir o terceiro tesoureiro em seus impedimentos eventuais e auxiliando no que for necessário. Quinto tesoureiro, substituir o quarto tesoureiro em seus impedimentos eventuais e auxiliando no que for necessário. Conselho fiscal, examinar toda a documentação fiscal da igreja, emitir parecer mensal sobre a situação financeira da igreja. A Secretaria de Tesouraria não atenderá requerimento de documentos extras sem autorização do pastor presidente. É vedado a qualquer membro isolado da diretoria administrativa tomar decisões ligadas à administração da entidade, podendo perder o mandato quem infringir esta seção. Capítulo 7 dos órgãos e departamentos. São órgãos e departamentos da entidade: Secretaria-Geral, Tesouraria, letra B, letra C, Conselho Fiscal, letra D, Departamento da Escola Dominical, letra E, Departamento da União Feminina, F, Departamento da Criança, G, Departamento Adolescente, H, Departamento de Jovens, I, Departamento Musical, J, Departamento de Evangelismo e Discipulado, K, Comissões e L, Cerimonial. Parágrafo 1º. A escolha da liderança de cada órgão ou departamento da entidade será feita pelo pastor presidente, aprovado pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. O mandato dos líderes de órgãos ou departamentos da igreja terá duração de 1 ano, podendo ser reeleito para exercícios posteriores. Parágrafo 3º. A entidade poderá criar outros órgãos ou departamentos e até mesmo outras entidades a ela ligadas, conforme está previsto no artigo 2º, as quais não poderão assumir personalidade jurídica sem consentimento por escrito e aprovado pelos membros da mesma. Capítulo 8º da reunião quadrimestral. Artigo 41. Reunião quadrimestral de obreiros do campo mozambiquense será realizada dentro do campo, na sede ou eventual em qualquer outro local, em data e critério da presidência do campo. Artigo 42. A duração da reunião será de no mínimo de 1 dia. Artigo 43. Todos os dirigentes de congregações e obreiros do campo mozarlandense deverão comparecer à reunião quadrimestral. Artigo 44. O campo mozarlandense poderá realizar reunião extraordinária sempre que for necessário. Artigo 45. As decisões de uma reunião quadrimestral só serão consideradas legitimamente aprovadas pelo voto da maioria de seus membros presentes. Artigo 46. As decisões de uma reunião quadrimestral só poderão ser revogadas ou alteradas por outra reunião. Artigo 47. A reunião quadrimestral tem como finalidade resolver os casos ligados
ao campo, aprovar e reprovar a consagração de obreiros do campo, como diácono, presbítero, evangelista, pastores, levar os nomes para a homologação da convenção, quando necessário disciplinar obreiros, aprovar projetos de construções e reforma de templos e estreitar a união entre obreiros. Capítulo 9 das disposições gerais. Estamos quase terminando. Artigo 48. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Mozarlandense é autônoma em suas decisões, estando vinculada eclesiástica e fraternalmente à Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD, com sede e foro na Avenida da Apolo 5 Sul, quadra 910, nota 3334, Plano Piloto, Brasil, Distrito Federal, e indiretamente a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, do Estado de Goiás, Conamadibó, e tem atualmente como filiais nos seguintes lugares no município de Mozarlândia: GO. Primeiro, uma congregação no setor Nova Mozarlândia, uma no setor Santa Mônica, uma no setor dos Lagos e uma no setor Norte. Artigo 49. As congregações não tomarão personalidade jurídica, senão por intermédio único exclusivamente de sua sede, quando então será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para fim específico, com a devida autorização da Igreja, na pessoa do pastor presidente e diretoria administrativa, de acordo com a resolução número 0094 da CONEMAD-BO, de 13 de 8 de 94. Parágrafo 1º. A infringência do estabelecido neste artigo implicará na exclusão sumária dos culpados, sem prejuízo das responsabilidades penais, face à ação judicial que estiver sujeito. Parágrafo 2º. As congregações serão dirigidas em nome, por autorização da sede, obreiros designados pelo pastor presidente da igreja, com aprovação da diretoria administrativa da sede, e será substituído ou transferido, quando necessário, por determinação da mesma diretoria, ou não cumprimento das determinações deste artigo, poderá resultar na exoneração das suas funções. Parágrafo 3º. As congregações serão subordinadas à sede e prestarão relatórios mensais à tesouraria e secretaria à sede. Parágrafo 4º. As ajudas de custo dos dirigentes das congregações serão determinadas pela diretoria administrativa da sede. Artigo 50. A diretoria e os dirigentes das congregações deverão reunir-se quando necessário, não importando para isso o número de vezes. Artigo 51. Ao membro efetivo fica assegurado o direito de externar seu livre pensamento sobre o que estiver em apreciado ou preferência, respeitando as leis vigentes do país e autoridades constituídas, não sendo permitido, sob nenhum pretexto, o seu impedimento. Artigo 52. As congregações subordinadas à sede terão administração local e seus mandatos administrativos internos terão os mesmo tempo que os da sede. Artigo 53. As congregações terão na pessoa do seu dirigente responsável o elo de ligação com a sede, e através deles deverão tomar parte diretamente em todas as programações. Artigo 54. Qualquer dispositivo do presente estatuto que contraria a Constituição brasileira e o Código Civil fica sem efeito. Este estatuto só poderá ser reformado ou modificado em parte ou total pelo voto da maioria absoluta de 2/3 de seus membros ativos em primeira convocação, se não houver quórum em segunda convocação, em 1 hora depois, com a maioria 5 dos membros ativos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, em Mozarlândia, Estado de Goiás, em reunião plenária, convocada por escrito pelo pastor presidente da mesma, para esse fim, com antecedência mínima 30 dias, por edital afixado em lugar visível. Artigo 56. Esta entidade só poderá ser dissolvida pelo voto de 2/3 dos membros ativos em 2 reuniões plenárias sucessivas semestrais, convocadas por editais. Parágrafo único. No caso de dissolução da entidade dos bens remanescentes
solvidos todos os compromissos, se destinarão aos membros ativos ligados à mesma. No caso de cisma ou cisão, os bens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, fica pertencendo à parte fiel da Igreja, mesmo que seja a minoria. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos em Assembleia Geral, artigo 59. Este estatuto preenche todas as formalidades em leis. Entrará em vigor na data da sua aprovação na Assembleia Geral. E registro em cartório passará a reger a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense e suas filiais, até que as mesmas tornem personalidade jurídica. Artigo 60. Revoga-se as disposições em contrário. Mozarlândia, Goiás, 3 de março de 2018. Pastor presidente, pastor Valmir Borges dos Santos. Advogado, Gesiel Joaquim Bastos. Doutor Hernandes dos Santos. Está feita a leitura. Pastor presidente pode assumir. Está feita a leitura. Se tiver alguma dúvida, às vezes quiser, estou aqui à disposição. Tá? Devolvo o senhor, agradeço a atenção de todos, respeito a leitura, sei que é muito cansativo, mas procuramos fazer de uma forma mais rápida. Deus abençoe, pastor Josiel. Estatuto é algo que a gente trabalha sempre na sede da convenção. Estamos sempre trabalhando no estatuto, é cansativo. Meus amados irmãos, aqui está a forma e a conduta da igreja de agora adiante sendo aprovada pela mesma. Até então a igreja estava sem formalidade para administrar. Várias vezes eu expliquei, a igreja não estava procedendo como congregação, porque não tinha um estatuto para firmar o compromisso. Agora, pela graça de Deus, vamos aí firmar esse compromisso que está no estatuto para adequar o campo de Mozarlândia. Amém? Visto a leitura deste edital, o Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, filiada a Madureira, em Brasília, eu venho agora fazer a pergunta-chave. Preste bem atenção. Os que estão de acordo com o que está no Estatuto, permaneça como estão. Se tiver alguém ao contrário, que se levante e manifeste nesse momento. Ok. Nosso assento um minuto para o advogado para ouvir o senhor. Amém? Pastor Zé, pode falar. O senhor vai falar e ele vai esclarecer o que o senhor precisa. Uma coisa que eu achei aqui, que no meu entendimento não está. Ministério Mozarlândia, nós conhecemos como Ministério de Madureira e Campo de Mozarlândia. No meu entender agora, ele já não é mais Ministério de Madureira, é Ministério de Mozarlândia, Campo de Madureira. Aí eu achei que está invertida a versão. E outra parte, tudo que for feito por aclamação. Aí eu achei também que não está bem bom. Alguma coisa precisa ser votada, não pode ser tudo aclamado. Então essas duas partes. E o restante, eu fiquei sem entender. Tem muita coisa que eu não entendo, porque leu muito rápido. Eu não dei conta de captar tudo, mas aí se eu aprovar, aí eu vou aprovar uma coisa que eu não entendi. O irmão leu muito rápido e eu não entendi. Deixa eu só explicar aqui para o senhor entender a questão. Ministério Mozarlandense, quer dizer que é de Mozarlândia. Nós somos todos de Madureira. Madureira não muda, nós somos de Madureira. Todo o campo hoje é identificado pelo seu nome. Essa é uma adequação normal. Igual, eu sou de São Luís. São Luís é Montebelense. Quem é de Mozarlândia é Mozarlandense. Quem é de Goiânia, igual o pastor Oídes, campo, já sabe que ele é do campo de Campinas, mas é de Madureira. Tem o Campo Fama,
Madureira. Campo de Vila Nova, Madureira. Mas é identificado o nome da cidade, mas nós pertencemos à mesma convenção. Da convenção nós não mudou nada. Nós não fizemos nenhuma mudança de convenção. A questão, a outra que o senhor falou sobre aprovação, tudo agora é aclamação. Não é tudo aclamação. Tudo é Assembleia Geral, a Assembleia que decide. O que não é pela diretoria é a Assembleia. Agora não pode o pastor, toda vez que tiver um caso a resolver, ele chamar toda a igreja para deliberar sobre o caso, porque senão vira bagunça. Então tem que ter uma diretoria eleita, que a Assembleia vai aprovar ou votar. Ou votar, foi bem explicado. Ou votação ou aclamação. É as duas fontes que tem, as duas fontes legais que a lei permite. Ou votação ou aclamação, quer dizer, ele vai indicar e a Assembleia que vai acolher, porque ela que vai acolher. O pastor vai trabalhar com certeza qualquer um que tiver, porque ele vai indicar e vai. Mas se for que não, eu quero candidatar, tem o livre-arbítrio, então colocou. Então, em momento nenhum o estatuto vai falar que é a decisão única, toda decisão, ou pela diretoria, ou pela Assembleia. O pastor simplesmente, ele vai dirigir. Qualquer dirigente de associação, mas fala de igreja, qualquer associação, é a função do presidente. Ele indicar. Agora quem vai aprovar é a Assembleia, ou quem vai o representar é a diretoria administrativa. Não, o ministério, nós somos ministério de Madureira. Nós continuamos, porque tanto filiado, convenção nacional, convenção estadual, tanto é que o pastor não consagra pastor, ministro nenhum aqui. Foi colocado no estatuto, ele indica para ser consagrado lá. Tanto é que não tem esse poder aqui e nunca vai ter. O pastor, presidente das convenções, não vai liberar. É um modelo padrão, mas só uma explicação. Ficou não, irmão. Aprovado por unanimidade. Bem, irmãos, Deus abençoe. O período é 3 minutos. Foi concedido conforme a GE. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Que Deus possa abençoar. Irmãos, como vocês já ouviram o esclarecimento, quando nós fazemos aqui a apresentação de uma litissenhora, nós citamos, irmã Suzana vai ser litissenhora. A igreja está de acordo? A igreja manifesta, todo mundo aprovou. É a GE, todo mundo aprovou, todos. O irmão Marcos, líder de evangelismo, os irmãos estão de acordo? Todo mundo aprovou. Então nós não fizemos nada a sós, tudo aprovado pela Assembleia, tudo aprovado. Só pedindo aqui, um pouquinho, só para esclarecer, que foi unanimidade. Mas é o que o estatuto fala, é 50% mais um. Se tivesse levantasse uma parte que não queria, tinha que fazer contagem, e isso é em 12 decisões, a pessoa tem que saber aceitar. Aquele que perdeu, ele não é excluído da Assembleia, ele inclui com a outra parte da Assembleia, que é a maioria que está aprovando. Vamos excluir alguém, um exemplo. A maioria não concorda em excluir aquela pessoa, se fosse para o plenário, mas isso tem, lógico, o ministério que representa. Mas até no ministério sempre essa votação. Quando a maioria concorda, os outros aderem. Não vira rixa um com o outro, sempre passa a aderir. É um direito de todos. Agradecendo então ao pastor Israel, depois aí com o tempo, o estatuto na mão, vai ler direitinho e vamos conferindo. E a gente quer adequar, queremos colocar as coisas dentro do que é certo. Lembra que o doutor disse? Esse estatuto é o estatuto todo o estado de Goiás. Todos. Aqui só muda o nome de campo e as regras do campo. Mas é o mesmo estatuto de Campinas, é o mesmo das outras igrejas. Então não tem como mudar o que já é um estatuto. Tá bem, irmãos? Então Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer o pastor e doutor Gesiel e também o pastor e doutor Hernandes, que vieram estar conosco nesta GR, fazendo aqui então a leitura do estatuto, e que Deus agora venha nos abençoar. Como eu disse aos irmãos, vamos estar agora adequando todo o estatuto. Nós temos a quadrimestral, dia 8 de abril, quando nós estaremos já todo adequado, expondo
na quadrimestral, para dar seguimento, se é que até lá também já esteja tudo registrado, para darmos seguimento ao Estatuto da Obra do Senhor. Que Deus então abençoe a todos os irmãos. Meus amados irmãos, nossa gratidão mais uma vez a todos. Pastor Animar, voltando agora ao posto de culto, nós estaremos agora apenas passando os avisos. Tem algum aviso para quinta-feira? Quarta-feira, visto que nós encerramos aqui a Assembleia Geral, nós voltamos ao projeto de culto e após teremos a leitura da ata. Ok, irmão? Após teremos a leitura da ata. Se tiver algum aviso urgente, e assim que terminar a leitura da ata, fica encerrado também a nossa sessão. Como então é de costume, nós sabemos que o nosso culto terça-feira é um culto de libertação, culto de oração, de campanha. Todos convidados para estar quinta-feira neste culto, onde vai estar a direção da missionária Janiane, e a missionária Ana Lacena vai estar ministrando a palavra de Deus. Quinta-feira, um grande trabalho, amém? Muito bem, o Claudinei está comunicando com a Mauri Torres, os irmãos, que na sexta-feira, em virtude do chá de berço da esposa do irmão Adão, todos vão estar reunidos ali no Santa Mônica, com o pastor Valmir Júnior, onde haverá este grande evento ali, beneficente, todas as irmãs, todos os irmãos, que puder contribuir, ajude, irmão? Amanhã pode chegar a sua vez. Ok. Tem alguém que queira louvar o Senhor com hino? Quando será feito o fechamento da ata, alguém pode louvar o Senhor com hino nesta oportunidade? Amém? Ok. Então, muito bem. Vamos cantar então o hino da ata. Fechamento aí. Nós vamos cantar um hino bem conhecido, o hino 15, bem conhecido de todos nós, para nós cantarmos juntos, adorando o nome do Senhor Jesus. A Iraci sempre nos ajudando. Vamos lá. Eu gosto muito do hino 15, às vezes é pouco cantado. Glória a Deus. Consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Toda a igreja. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça e do céu nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi
pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Amém? Deus abençoe as irmãs. Nesse instante vamos ouvir nosso secretário, está fazendo a leitura da ata neste momento. Vamos lá. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a ata. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mozarlândia, Goiás, realizada no dia 13 de março de 2018. Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 19 horas e 30 minutos, cumpridas as formalidades estatutárias, inclusive quanto ao quórum, com a presença de número suficiente para início dos trabalhos. Reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Mozarlandense, a Rua Brasil Ramos Caiado, quadra 46, lotes 8 ao 10, sem número, centro da cidade de Mozarlândia, Goiás, escrita no CNPJ, número 24.850.141, 1000 ao contrário, 61, com a finalidade de deliberarem sobre a reforma do Estatuto Social da entidade, conforme edital de convocação, na abertura da reunião. Pastor Presidente Valmir Borges dos Santos, brasileiro casado, portador do CPF número 285-754-311, dígito 53, IRG número 1389-550, DGPC Goiás, residente domiciliado, a Rua 9, sem número, Residencial Paranoá, Chácara 3, Mozarlândia, Goiás. No uso de suas atribuições legais, convidou os demais membros para apreciação da proposta de reforma, em conformidade com o modelo que se encontram em consonância com o novo Código Civil Brasileiro e demais leis. Modelo que será apresentado perante a Assembleia Geral. Após a oração inicial, a leitura da Bíblia Sagrada e o cântico do hino da harpa cristã. Passou-se a leitura da pauta, onde consta a seguinte ordem do dia. Letra A. Reforma do Estatuto Social. Nota. Para efeito de quórum, o número de membros suficiente para reformas do Estatuto exigido por lei. O presidente explicou que se tornou necessária a reforma estatutária em face das impropriedades encontradas na versão original do Estatuto. A reforma proposta visa adequar o Estatuto ao padrão exigido pela legislação de referência de nossa Convenção Estadual e Nacional. Assim sendo, após ser lido e apreciado pela Assembleia Geral, o pastor presidente submeteu à aprovação da Assembleia Geral as alterações que foram necessárias para adequação e regularização da entidade, sendo esta aprovada por unanimidade dos membros presentes, passando a vigorar os itos reformados a partir desta data de aprovação. Sem mais nada para tratar, a sessão foi encerrada. Eu, Adão Leite Costa Lima, lavrei a presente ata e registrei no livro de ata da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para constar e produzir efeitos legais. Mozarlândia, 13 de março de 2018. O Estatuto Social da entidade passarão
a vigorar com a seguinte redação, que foi lido aqui, que foi apresentado e aprovado. Pastor. Então está aí a ata da ciência de que o nosso estatuto é baseado na Convenção Nacional e na Convenção Estadual. Muitas às vezes não têm informado, não existe mais a sede de Madureira. Já falei isso aqui várias vezes, a sede agora é Brasília, é em Brasília, não tem mais Madureira. Nós vamos transferido para Brasília, é Brasília que é a nossa sede. Então nós somos agora igrejas filiadas ao Ministério de Madureira, porque anteriormente era a sede de Madureira, agora ela é sede do Rio de Janeiro. A nossa sede é Brasília, ficamos com o apelido de Madureira, é só o apelido do nosso ministério. Cada campo tem o seu estatuto com o seu nome, mas o que importa, ligado à Convenção Nacional e à Convenção Estadual. Amém? É isso, doutor? Amém. Então está aí, só para poder tirar qualquer dúvida, né, dentro desse sentido, e que a ata aqui também foi dada fé. Amém? Então está aqui, que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Eu proponho agora encerramento. Quantos estão de acordo em encerrar nossa reunião? Então colocamos de pé, nesse instante, com a proposta de encerramento. A Suzana comunica que os irmãos quiserem fazer um lanche, a cantina está em funcionamento, né? Sai, faça o seu lanche, e que Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Agora sim, eu quero agradecer a todos os irmãos, eu creio que chegou bastante, né, pastor Edilson, no que estiveram conosco no simpósio, né? Deus que recompensa a todos vocês que levaram as suas caravanas, né? Leva o nosso abraço a eles também, né? Que Deus abençoe. E como diz o pastor Valdiron, já começa a trabalhar para o ano que vem, né? Para o ano que vem. Foi o maior simpósio esse ano, com mais de 130 pessoas presentes, né? Quando eu comecei o simpósio nesta regional, comecei com 36 pessoas, né? 36 pessoas. Hoje, graças a Deus, tivemos a alegria de ver de mais de 130 pessoas. Cada simpósio vai crescendo mais. E eu cheguei a dizer para o pastor, parece que o nosso simpósio aqui, os estudos foi mais gostoso que o simpósio de Caldas Novas, entendeu? Mais gostoso, palavras boas, bíblicas, também com muitas propriedades. Então Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos convidar nesse instante o pastor Edmar para estar terminando nosso culto com oração. Oremos, meus irmãos. Deus santo e eterno, receba, Senhor, a nossa gratidão nesta hora, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Continue conosco, meu Deus. Continue com as mãos estendidas sobre a Tua igreja. Continue nos abençoando. Continue nos dando a Sua graça. Meu Deus, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Despede cada um dos Teus filhos em paz e os guarde, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Assim que registramos o estatuto, irmão, vai estar na página da internet da igreja. Qualquer pessoa vai poder acessar, tirar suas dúvidas, ler, né, e nos ajudar. Lembre, irmão, isso aqui é para nós regimentar a igreja, fazer tudo de acordo e padrão, né? Igreja é uma associação de povo conjunto fazendo a obra de Deus. Assim que tiver tudo ok, nós vamos colocar lá, e quando o irmão tiver qualquer dúvida, é só você entrar lá e você vai tirar as suas dúvidas e vamos trabalhar para o andamento e o melhoramento da obra de Deus. Cada um compartilhando, ajudando, vamos tentar fazer o melhor para Deus. Amém? Senhor meu Deus, guarda a minha casa, a tua casa, a casa do teu povo, e que a graça de Deus Pai, na comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, porque em Cristo, um abraço a todos os irmãos e de paz.